Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Vamos auxiliá-lo na descoberta dos comandos DEIRO. Defina por onde você irá acessá-la para participar da solenidade, pelo computador ou pelo celular. Se a opção escolhida for pelo computador e houver o interesse em exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior direito, no campo de Bate-papo, clique em Digite sua mensagem e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Agora, se você está acessando essa solenidade pelo celular e deseja exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior esquerdo, selecione o ícone Bate-papo e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Você deverá permitir que a câmera e o microfone sejam ligados clicando em Sim. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Lembramos que as ressalvas serão preferencialmente enviadas através de PDF para o e-mail contato@ajude.com.br. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Problemas técnicos ou dificuldades com a plataforma? Contate nosso suporte através do WhatsApp 51 9920 71200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Bom, muito bom dia a todos. Hoje, então, 9 de dezembro, nós daremos continuidade à Assembleia Geral de Credores da empresa Favo Malhas Limitada, processo de recuperação judicial número 50.12.682.54.2022.824.0011, da Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial da comarca de Jaraguá do Sul. Eu vejo aqui que a recuperanda está presente no ato, sendo representada pelo Dr. Pedro Cascais. Eu reitero que permanece secretariando os trabalhos a doutora Roseli, representante do credor BSC Química Limitada. Eu relembro ainda que essa assembleia ela foi instalada no dia 12 de setembro de 2024. Naquela oportunidade, então, houve uma deliberação de suspensão. No dia 12 de novembro, nós tivemos a continuidade dos trabalhos e, novamente, então, nós tivemos uma nova deliberação de suspensão do ato. Então, passo de imediato a palavra para a recuperanda, então, para que ela possa fazer a sua explanação e os requerimentos para a data de hoje. Vamos aguardar um minutinho. Doutor Pedro, sua câmera e seu microfone está liberado. A recuperanda me informou aqui que está com problema, vai desconectar e entrar novamente. Vamos só aguardar uns minutinhos, então.
Consegue me ouvir, doutora Luana? Agora sim, doutor Pedro. Bom dia. Bom dia, obrigado. Desculpa o atrapalho, mas nós tentamos aqui várias vezes, só deu certo agora. Primeiro, meu desejo de bom dia a todos, em especial a nossa presidente, a doutora Luana, e a todos os credores e advogados dos credores. É chegado o momento mais importante todo esse processo de recuperação judicial, o momento em que nós faremos a votação do plano de recuperação, não será mais pedido nenhuma suspensão. Eu gostaria de falar algo que eu acho muito importante a todos os credores, e faço um especial direcionamento, primeiro aos credores trabalhistas, ao sindicato e aos representantes, os advogados dos credores trabalhistas, no sentido de que hoje a Favo conta com mais de uma centena de empregados ativos. A continuidade das atividades ela é fundamental para que estes empregos se preservem e para que a empresa possa gerar caixa para o pagamento de todos estes empregados. Que uma votação contrária ao plano implicará a decretação da falência, e a decretação da falência certamente implicará, na melhor, num período bastante extenso, de alguns anos provavelmente, até que se possa fazer o pagamento, pelo menos da classe 1, da classe dos trabalhadores. Então, o nosso pedido de que seja feito o voto favorável da classe dos trabalhadores, e para que dessa forma todos possam receber desde logo o que tem a receber. O plano não prevê nenhum deságio para a classe 1, o plano prevê o pagamento no tempo previsto em lei, em até 12 meses. Então, a melhor hipótese possível para os trabalhadores é a que está sendo observada no plano de recuperação que está posto à aprovação dos senhores. Quanto à classe 3, não me refiro a 2 e a 4, pois não temos representantes nesse momento, quanto à classe 3, da mesma maneira, a importância do voto favorável de todos, e aí a importância se difere um pouco, a forma de interação se difere um pouco da que eu mencionei quanto à classe 1, porque quanto à classe 3, considerando os ativos que possuem a Favo hoje, uma eventual decretação da falência, provavelmente a arrecadação e realização deste ativo não chegaria nem ao pagamento dos credores fiscais, ou seja, se limitaria à classe 1 e encerraria a quantidade de ativos. Então, a aprovação pela classe 3 significa a forma capaz de que os credores da classe 3 também recebam, não todo, mas pelo menos uma parte do seu crédito. Não obstante, continuarão tendo um fornecedor, continuarão tendo um cliente, continuarão tendo alguém que está no mercado gerando riquezas, produzindo empregos, enfim, toda a importância social relativa à continuidade de uma atividade como é a Favo, numa região como é o Vale do Itajaí. Então, dito isso, eu mais uma vez agradeço a todos os que estão colaborando com a realização dessa recuperação judicial, como esta última tentativa de que esta empresa possa soerguer-se e continuar no mercado. Eu peço, então, que a nossa presidente da Assembleia e administradora judicial, doutora Luana, conduza a votação do plano de recuperação. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Pedro, pelas explanações. Então, a deliberação o pedido, né, da recuperanda será, então, para submeter a deliberação, né, o modificativo do evento 389, pelo que me consta aqui. Mas antes eu vou passar a palavra para os credores. Vejo que o doutor Márcio, representante dos credores trabalhistas, já solicitou a palavra. Doutor Márcio, seu microfone e câmera foi liberado.
Doutor Márcio, está liberado o seu microfone e vídeo, é só habilitar ali, logo abaixo da imagem. Agora sim, doutor, bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, doutora Laura e aos demais participantes da Assembleia. Para mim, não ficou claro os pontos que têm que ser colocados aqui em relação ao pagamento dos créditos trabalhistas. Eu não sei como é que vai ser a dinâmica. É possível, doutora Luana, colocar na ata a proposta que está sendo feita pela empresa de pagar em 12 vezes, a questão de como é que vai ser feita a atualização? Eu também sou... Nós fazemos a referência ali de qual que é o modificativo que está sendo submetido, né, do evento 389. Eu não sei, o senhor quer que, de repente, o doutor Pedro explane quais as condições de pagamento? Eu gostaria que ficasse consignado ali, né? Porque a situação é a seguinte: essa Assembleia está sendo precedida de uma negociação onde a empresa apresentou para mim a proposta de pagar os créditos trabalhistas em 12 vezes. Inicialmente foi dito que era a partir da aprovação na Assembleia. E agora está sendo dito que é da homologação. Então, eu vejo que é possível a gente que o início seja a partir da homologação. Entretanto, nesse caso, eu entendo que deve haver uma mudança na forma de atualizar os créditos trabalhistas. Proponho que seja feito da seguinte maneira: se a homologação não for feita no prazo de 60 dias, que os créditos trabalhistas, então, sejam todos atualizados pela Selic. Ok? Uma outra situação que eu também pretendo colocar aqui é a seguinte: na questão de venda de qualquer ativo da empresa, somente poderá ser feita a venda em caso de que os créditos trabalhistas estejam quitados, não antes disso. Então, ou seja, não antes desses 12 meses que foi aprovado ali o tempo do pagamento. E também, desde que esses bens não sejam imprescindíveis para a continuidade da atividade econômica da maneira como ela funciona hoje. E tem também a situação que lá no plano está no item 7.12 das garantias pessoais. Somente pode haver a quitação, somente pode haver ali a exclusão da garantia pessoal em caso de quitação dos créditos trabalhistas. Não pode haver a exclusão das garantias pessoais enquanto não for quitado o crédito trabalhista. E, por fim, que o crédito do sindicato seja considerado para todos os fins de pagamento como crédito trabalhista. Essas eram as minhas colocações. Agora, eu gostaria que isso ficasse consignado ou em ata, né, se a empresa concordar com isso, ou num documento modificativo. Eu não sei como é que funciona a dinâmica aqui dessa Assembleia. As suas considerações vão constar em ata, sim, doutor Márcio. Eu só vou agora submeter a palavra para o doutor Pedro, para ver o que ele entende em relação à solicitação de alterações. Certo. Bom dia, doutor Márcio, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Consegue me ouvir bem? Consigo. Tá. Então, vamos lá. A Assembleia já iniciou, né? Nós temos um plano de recuperação para depositado nos autos. Esse plano contém todas as condições que a empresa apresentou aos credores como forma de pagamento.
O pagamento antes da homologação, ele não é uma opção da empresa, ele é uma vedação legal. A Lei 11.101 não permite que nenhum pagamento seja feito antes de homologado o plano. Então, não é uma opção, é uma obrigação legal. Quanto à atualização, a atualização também está prevista já no plano, e também está no plano previsto de que o pagamento não poderá exceder 12 meses, como foi dito, inclusive, no início desta fala. Normalmente, uma decisão homologatória leva em torno de 60 dias, 30, 60 dias, a depender muito do magistrado, enfim. Até a própria doutora Luana pode me corrigir se eu estiver dizendo algo que não é adequado, mas esse é o tempo normal de uma decisão homologatória de plano. Então, eu não acredito que vá ultrapassar esse tempo. Se nós formos apresentar um plano modificativo, nós temos uma dificuldade técnica. Nós não podemos mais suspender a Assembleia para que a gente possa sentar e estruturar um plano modificativo e criar novas cláusulas, enfim. Né? Poderíamos, eventualmente, tentar construir em Assembleia alguma modificação, mas isso implicará em todos os credores, porque uma modificação do plano implica uma modificação que cria efeitos, que nós chamamos, efeitos contra todos, né? Efeitos erga omnes em relação ao plano de recuperação. Ressalto que nós deixamos a classe 1 com todas as vantagens possíveis existentes na Lei de Recuperações e Falências para a classe 1. Zero deságio, pagamento em até 12 meses, todos os privilégios conservados. Então, o tratamento é o melhor possível para a classe 1 e isso será levado a cabo. Não resta dúvida, não é nem porque nós queremos, é porque realmente o plano está feito dessa forma. Quanto à venda de ativos, não pode ser feita venda de ativos sem autorização judicial. E o senhor tem a certeza que não haverá autorização judicial para venda de qualquer ativo sem o pagamento da classe 1, mesmo porque há todos os privilégios inerentes à própria classe 1 na venda de qualquer ativo. Então, eu acredito que tudo que o senhor referiu, à exceção da forma de correção, já está contemplado. Quando o senhor se refere ao crédito sindical, o crédito sindical, ele, por sua natureza, já é equiparado a crédito trabalhista. Então, isso, por lei, já há este reconhecimento direto, independentemente da vontade da recuperanda. De todo modo, em Assembleia, e a doutora Luana peço que me corrija novamente, se eu estiver falando algo que tecnicamente não é adequado, mas a Assembleia Geral de Credores não é um ambiente em que a recuperanda e um credor específico possam deliberar quanto ao crédito, porque o crédito em si ele depende de um reconhecimento judicial dentro do incidente, e não há espaço para essa deliberação em Assembleia de Credores. De todo modo, o senhor se refere ao crédito sindical. O crédito sindical, por uma questão legal, ele já possui categoria equivalente ao da classe 1, dada a sua natureza, que é equiparada ao crédito trabalhista. Ou seja, em relação às garantias pessoais. As garantias pessoais, o senhor se refere a fianças. Não existe fiança em relação a crédito trabalhista. A garantia pessoal ela é ligada a aval e fiança, que ela é relacionada àquela garantia voluntária prestada em contratos de concessão de crédito. No caso do crédito trabalhista, nós temos uma situação ainda mais favorável ao credor trabalhista, porque o credor trabalhista ele pode demandar a extensão da responsabilidade por IDPJ aos sócios. Isso é conservado, isso não muda. Ou seja, em todas as demandas trabalhistas, doutor Márcio, em que há o reconhecimento
de crédito em que há um reconhecimento de solidariedade de pagamento dos sócios em relação à dívida da empresa, isso se mantém. Porque é um reconhecimento já desde o nascedor do crédito trabalhista, junto à Justiça do Trabalho. Isso não muda com o plano. O plano não pode suprimir uma eventual sentença que determine o pagamento com responsabilidade solidária entre os sócios, ou mesmo por uma sentença de IDPJ. A sentença de IDPJ também não muda em nada a aprovação do plano. Quando o plano se refere, repito, a outras garantias, ele se trata de aval e de fiador. E aval e fiador nós só temos na classe 3. Nós não temos na classe 1. Classe 1 não existe aval e fiança. Classe 1 existe uma relação trabalhista em que há um favorecimento na desconsideração da personalidade jurídica, na aplicação da teoria menor. Ou seja, ao atingimento com maior facilidade do patrimônio do sócio. Se mantém igual. Isso não muda nada. Não tem nenhuma cláusula do plano que fale a respeito. E mesmo que houvesse, e não há, essa cláusula seria superada legalmente pelo próprio disposto na Lei de Recuperação e Falência, que impede a supressão de garantias ou a responsabilidade de terceiros. Mas não é isso que a redação do 7.12 fala, né? A redação fala que o cumprimento do plano implicará na extinção de todas as obrigações solidárias e acessórias e quaisquer outras garantias. Isso com relação à classe 3. A classe 1 não se aplica, porque a classe 1, a relação... Mas aí eu acho que teria que ficar claro isso aí, né? Doutor Márcio, a gente pode constar em ata que o doutor Pedro, então, confirmou que essa cláusula não se aplica aos trabalhistas. Que não se aplica aos trabalhistas. Nesse ponto, então, podemos, doutora Luana, não vejo problema nenhum. Doutora Luana, o doutor Pedro ali, ele fez um questionamento se aqui seria o momento de a gente apresentar alguma situação de modificação. Uhum. Por exemplo, no que eu estou me referindo é que os créditos trabalhistas serão pagos em 12 vezes a partir da homologação. Eu concordo que seja a partir da homologação, mas aí eu gostaria que ficasse consignado que se a homologação não ocorrer em 60 dias, que esses créditos devam ser atualizados pela Selic. Isso teremos que ter a anuência do Dr. Pedro para fazer a alteração, né? Eu concordo com o Dr. Pedro ali que é possível fazer. Eu concordo com o Dr. Pedro ali que realmente, ainda mais se trata de uma vara regional, né? Normalmente a homologação não passa de 60 dias, né? Só que nós temos a questão agora que nós entramos em recesso, né? Então, talvez, em razão de vista ao MP e posterior volta ao juízo, pode ser que passe desses 60 dias, né? Doutora Luana, é porque eu tenho um exemplo do que aconteceu com a Bittner, né? Aqui em Brusque, que levou 5 anos e o juízo não homologou o resultado da Assembleia. Não homologou. Não, eu até, doutor Márcio, em Brusque, realmente, é porque era uma vara comum antes, né? Os processos tramitavam em Brusque, eram varas cíveis, né? Mas não foi mas não foi por conta disso. Foi por conta de que um credor recorreu da decisão da Assembleia, enquanto que o recurso não foi julgado. Doutor Márcio, aí o juiz não homologou. O senhor me permite uma colocação? Eu conheço o processo da Bittner, porque nós representamos um credor. O processo da Bittner, o plano foi homologado, sim, só que houve um recurso contra a decisão homologatória. E o plano da Bittner tinha uma cláusula de que o pagamento seria após o trânsito em julgado da decisão homologatória. No nosso plano, o pagamento se dá a partir da homologação, não do trânsito em julgado da decisão homologatória. Isso é uma diferença gigantesca. De qualquer maneira, mesmo que o plano dissesse isso, o doutor Uziel tem aplicado em todos os casos, nós atuamos com bastante frequência nas varas de recuperação de falências, no sentido de que a decisão homologatória ela surte efeitos imediatos, independentemente de qualquer recurso, que é um recurso sem efeito suspensivo.
Mas o nosso plano já prevê que a partir da homologação, não do trânsito. No caso, houve homologação logo em seguida. Só que desta decisão homologatória houve recurso, e o senhor tem razão. Só que esse recurso demorou muito e o plano da Bittner dizia que o pagamento seria depois do trânsito em julgado de decisão homologatória. E ainda houve uma outra questão. A Bittner acabou convolando em falência. Sim. Né? Mas então, ensinamos isso também em ata, que é da homologação e não do trânsito em julgado. Não tem problema. Não, mas isso podemos constar, mas acho que o próprio plano diz, né, da homologação, né? Mas, se quiser constar em ata de que houve essa pergunta do Dr. Márcio e houve o assentimento por parte da recuperanda de que os pagamentos são a partir da homologação, não tem problema nenhum, porque nós estamos repetindo que está no plano. Tá, vamos constar em ata também, doutor. E aí, também, quantos dias após a homologação, né, a primeira parcela? Doutor Márcio, conforme o plano, em até 12 meses. Não, mas a primeira parcela, quando seria? Pode se dar integralmente, doutor Márcio, talvez nos primeiros 30 dias, se o que a empresa está planejando der certo. Então, a empresa tem até 12 meses para fazer o pagamento, é isso que consta no plano. Então, pode ser feito pagamento integral já no início, a depender do que a empresa tem alinhado, tem planejado. Então não vão ser em 12 parcelas. Não, é em até 12 meses. Doutor Márcio, teria mais algum questionamento? Eu tenho também a questão de que o não pagamento do crédito trabalhista vai convolar em falência e que não tenha garantia, aquela caução que inicialmente foi colocada, né? Todo o patrimônio da empresa responde pelos débitos e o crédito trabalhista, ele tem privilégio legal. Ou seja, numa eventual convolução em falência, há uma obrigatoriedade de que os pagamentos ocorram de acordo com o artigo 83 da Lei 11.101. Ou seja, o primeiro a ser pago é o crédito trabalhista até 150 salários mínimos para o trabalhador. Obrigatoriamente. Isso é o que diz a própria lei. Não é uma opção. E depois é que vem os demais credores em ordem. Doutor Pedro, não, é porque inicialmente tinha sido colocado que haveria para os trabalhistas uma garantia. Bom, isso se nós fizéssemos em 24 meses. Tá. Porque o pagamento em 24 meses exige a dação em garantia de um bem suficientemente como não houve a extensão em 24 meses, mantivemos em 12, não há essa caução. Que não é uma caução, na verdade, né? Não há disponibilização de bem garantia, mesmo porque seria despiciando, porque o próprio patrimônio da empresa ele já fica vinculado ao cumprimento do plano. Ou seja, todos os seus pedidos, doutor Márcio, eles já estão contemplados no próprio plano ou na própria ordem legal. Então, seria isso, doutor Márcio? Seria isso. Só agora vamos ver como é que vai ficar a redação na ata, né? Sim, as suas considerações ali que teve, a sua fala toda, na verdade, foi transcrita em ata, né? Mas depois, quando nós passarmos a leitura, a gente pode ir retificando também, sem problema nenhum, né? Não sei se algum outro credor gostaria de fazer uso da palavra. Só aguardar mais uns minutinhos. Doutor Cristiano questiona se a forma de pagamento, se a empresa depositará na RJ
e virão os alvarás. Não, doutor, como é uma recuperação judicial, normalmente os pagamentos são feitos pela empresa direto para os credores, né? Não há nenhum depósito em juízo. Vamos só aguardar mais uns minutinhos. Doutor Mauro questionou se o plano foi alterado. Doutor Pedro, o último plano anexado é o do dia 21 de novembro de 2023, correto? Correto, e aquele foi, na verdade, só o depósito do plano com as modificações exigidas pelo juízo. Certo. Não houve nenhuma alteração. Ok. Algum outro credor tem algum questionamento? Senão nós vamos iniciar o procedimento de votação ao plano. Bom, não tivemos novos questionamentos ou solicitações de fala. Nós vamos, então, iniciar o procedimento de votação. Será passado, então, um vídeo explicativo sobre a plataforma e, a seguir, então, será aberto o link para a votação. Qualquer dúvida, podem chamar o pessoal ali do suporte da Ajude. E eu só relembro que, em relação ao credor Eliton, como houve uma decisão para reconhecer o crédito provisório, nós vamos fazer novamente aquela simulação de voto, né? Então, assim que os demais credores finalizarem os seus votos, eu chamo o doutor Felipe, então, para ele proferir o voto desse credor. Superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação, onde deverá inserir o login e a senha recebidos por e-mail. Ao ingressar na tela de voto, verifique se todos os credores cadastrados através de seu e-mail estão listados. Na sequência, selecione o card cinza na coluna denominada Voto. Você verá 3 opções de voto: verde para aprova, vermelho para não aprova e amarelo para abstenção. Selecione uma das opções e confirme se estiver correta. Se não estiver certo da opção selecionada, basta clicar em Cancelar voto e repetir o procedimento. Mas não esqueça, após confirmado o voto, não será possível alterá-lo. Agora, se você é representante de diversos credores e estes possuem o mesmo posicionamento, poderá votar em lote, selecionando o card rosa no canto inferior direito. Após, selecione uma das opções de voto e confirme. Se os credores possuem votos divergentes, não se preocupe. Você poderá realizar individualmente o voto da minoria e, na sequência, em lote, o voto da maioria. Primeiro, realize o voto da minoria individualmente. Selecione o card cinza na coluna denominada Voto e, na sequência, selecione uma das opções: aprova, não aprova ou abstenção. Repita o procedimento para todos os credores que têm voto divergente daquele escolhido para a maioria. Concluído, vá para a votação em lote, selecionando o card rosa no canto inferior direito. Automaticamente,
Todos os credores que não tiveram voto individual serão selecionados. Escolha uma das opções e confirme. Pronto! Concluída a votação, feche a página e retorne à tela da Assembleia. Boa votação!
Então, nós vamos agora colher o voto do credor Eliton Machado, né, em razão do reconhecimento do crédito provisório dele nos autos do incidente processual. Doutor Felipe Frank, eu não sei se o senhor quer liberar a sua câmera e microfone, ou o senhor pode colocar ali no chat o voto. Me ouve? Oi? Agora sim. Perfeito. Eu gostaria de que constasse em ata, doutora Luana, o requerimento pelo reconhecimento definitivo do crédito do Eliton para sua inclusão no rol de credores, hipótese na qual o voto seria pela aceitação da RJ. Tá, aqui nós vamos constar. Doutora Luana, da mesma forma, pode constar o nosso assentimento ao reconhecimento do crédito pelo voto favorável. Tá, aqui. Vamos constar em atos, vamos aguardar aqui, então, um minutinho para a gente fazer aqui o registro do voto. Bom, então agora com o crédito então do credor Eliton Machado, o crédito é da classe 3, né? Então na classe 1 não teve alteração, uma aprovação de 100% dos credores, o voto considerado por cabeça, então, por credores. Na classe 3, então, cuja votação ela se dá tanto por cabeça como valor, há uma aprovação de 60% de credores e 58,96% dos créditos. Dito isso, então, nós passaremos agora para a leitura da ata. Eu registro, se alguém tiver alguma consideração, alguma retificação, pode digitar ali no chat, que nós vamos, então, arrumando. Ata de Assembleia Geral de Credores, segunda convocação, continuação, Favo Alias Limitada, processo de recuperação judicial número 50.12.682.54/2022, 824/0011, Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e Extrajudicial da Comarca de Jaraguá do Sul. No dia 9 de dezembro de 2024, por meio da plataforma virtual disponibilizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria, a administradora judicial Medeiros Costa Beber Administração Judicial
sob a presidência de Luana Vieira da Silva, continuou os trabalhos suspensos em 12 de novembro de 2024. A recuperanda esteve logada no sistema, sendo representada pelo Dr. Pedro Cascais Neto. Permaneceu secretaria nos trabalhos a credora BSC Química Limitada, representada pela doutora Rosélis Alessandra Corse Pischi. Devidamente cadastrados para o ato, compareceram mediante login ao sistema, por si ou por seus procuradores, os credores constantes na lista de presenças anexa, titulares de 96,29% dos créditos habilitados na classe 1 e 100% dos créditos habilitados na classe 3, considerando o quórum da solenidade de instalação nos termos do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 11.101 de 2005. A presidente declarou retomada a Assembleia de Credores, tendo como ordem do dia a alteração ou rejeição do plano de recuperação judicial modificativo apresentado pela recuperanda no evento 389, a eventual constituição de comitê de credores, a escolha de seus membros e sua substituição, e ou qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. Concedida a palavra à recuperanda, foi dito que as negociações com os credores avançaram, possibilitando a deliberação sobre o plano de recuperação judicial modificativo apresentado. Sobre os credores trabalhistas, foi mencionado que há mais de uma centena de empregados ativos, sendo fundamental a continuidade das atividades para a preservação dos empregos e o pagamento dos empregados, motivo pelo qual se pediu compreensão dos credores para os votos favoráveis à proposta de pagamento. Quanto à classe 3, foi dito que a importância da aprovação pelos credores, considerando que, em caso de decretação da falência, o ativo da recuperanda não será suficiente para pagamento dos credores quirografários. Na sequência, foi aberto o direito de fala aos credores. Márcio Silveira, representante de diversos credores trabalhistas, disse que não ficaram claros pontos relativos à proposta de pagamento dos créditos, deságio, correção monetária, etc. Por isso, realizou as seguintes propostas. Se a homologação não for feita no prazo de 60 dias, que os créditos trabalhistas sejam autorizados pela Selic, somente poderá haver a venda de ativos se os créditos trabalhistas estiverem quitados e desde que os bens não sejam essenciais ao prosseguimento da atividade econômica, somente poderá haver a exclusão da garantia pessoal em caso de quitação dos créditos trabalhistas e o crédito do sindicato deverá ser considerado trabalhista. Em resposta, a recuperanda esclareceu que a Assembleia foi iniciada e que o plano está protocolado no processo, contendo o detalhamento da proposta de pagamento de cada classe. Disse que, por questão legal, não é possível efetuar o pagamento dos créditos antes da homologação do plano. Quanto à correção monetária, falou que a forma de atualização está prevista na proposta de pagamento em até 12 meses. Mencionou que o prazo para a homologação do plano depende do juiz recuperacional, mas que acredita que não ultrapassará 60 dias. Esclareceu que não há mais prazo para a suspensão dos trabalhos, de modo que, em caso de modificação do plano, será necessário negociar com todos os credores durante a Assembleia. Disse que foi dado o melhor tratamento possível à classe 1. Quanto à venda de ativos, discorreu que a alienação somente poderá ocorrer após a aprovação pelo juízo recuperacional e que não haverá venda antes do pagamento dos créditos trabalhistas. Em relação ao crédito do sindicato, expressou que o crédito é equiparado ao trabalhista, mas a classificação depende de deliberação do juízo recuperacional em incidente processual. Por fim, informou que não há garantia pessoal nos créditos trabalhistas, sem prejuízo de eventual declaração que reconheceu a responsabilidade solidária dos sócios em ações trabalhistas. Esclareceu que as garantias pessoais previstas no plano se referem a aval e fiança e existem apenas nos créditos quirografários. Dr. Márcio Silveira questionou acerca da existência de caução. A recuperanda esclareceu que o plano prevê pagamento em 12 meses, motivo pelo qual é dispensada a garantia. Com a concordância da recuperanda, a presidente consignou em ata que a cláusula 7.12 não se aplica aos créditos trabalhistas e que a decisão homologatória possui efeitos imediatos, motivo pelo qual o início dos prazos independerá de trânsito em julgado. Aqui eu vou fazer uma pausa, doutora Márcio, doutor Pedro, não sei se a redação ficou ok. Via chat, o Dr. Cristiano Guns, procurador dos credores trabalhistas, questionou se a recuperanda depositará o valor no processo de recuperação judicial com posterior expedição de alvarás individualizados. A presidente esclareceu que os pagamentos são realizados diretamente pela recuperanda, ou seja, sem depósitos judiciais. Doutor Márcio, pediu para voltar um pouco.
Seria nesse ponto ali mesmo, doutor Márcio, não sei, ou seria em relação a... Aqui. Deu aqui. Ainda via chat, Mauro César Cousani, representante da credora Color Química do Brasil Importação e Exportação, questionou se o plano de recuperação judicial foi alterado. A recuperanda informou que o plano vigente está protocolado no evento 389 do processo de recuperação judicial. Ausente às solicitações de fala, demonstrou seus participantes, por meio de vídeo explicativo, a utilização da plataforma virtual para cômputo dos votos. Esclarecer os presentes, colocou-se em votação o plano de recuperação modificativo, apresentado pela recuperanda no evento 389 dos autos, tendo sido apurado o seguinte resultado. Em atenção à decisão proferida no incidente processual número 50.07820, 69/2024/824/0011, que declarou a habilitação provisória do crédito de 7.315.000 em favor de Eliton Portfólio Machado, na classe 3, o voto do credor foi colhido em apartado. Neste cenário, foi apurado o seguinte resultado. Na oportunidade da colheita de voto, o credor Eliton Porfírio Machado requereu o reconhecimento definitivo do crédito no quadro geral de credores, o que foi aceito pela recuperanda. Via e-mail, o credor Banco do Brasil S.A. encaminhou ressalvas ao plano de recuperação judicial que estão anexas à ata. Registra-se que o credor Banco BTG Pactual S.A., representado pelo Dr. Rodrigo Gonçalves Lima de Matos, participou do ato como ouvinte em razão da sentença prolatada no incidente processual número 50.07.834.53/2024/824/0011, que declarou a extraconcursalidade do crédito. A presente ata de assembleia foi lida e compartilhada em tela, oportunizando a apresentação de eventuais ajustes. Uma vez aprovada, vai assinada pela presidente, pela devedora, pela secretária e por 2 membros de cada classe presente e será submetida ao juízo, assim como estará disponível no site da administração judicial, acompanhada da lista de presença e do extrato de votação. A íntegra da gravação da assembleia poderá ser acessada nos canais do YouTube da Administração Judicial e da AJUT. Receberão, então, a ata para assinatura, além da Administração Judicial e a recuperanda, BSC Química Limitada, como secretária, Abel Silva e Adriano de Oliveira, como membros da classe 1, e também a BSC Química e a Color Química, como membros da classe 3. Eu peço que os credores que receberão, então, assinem, assim que finalizada agora a solenidade, para que a gente possa, então, anexar ao processo o quanto antes. Dito isso, então, agradeço a todos os credores pela presença, doutor Pedro, doutor Lucas, também agradeço pela explanação. Obrigado. E desejo, então, a todos um bom final de ano e um bom recesso que já se aproxima, então. Obrigado, doutora Luana, obrigado a todos os credores. Seguimos para a decisão homologatória.